que significa que nosso Senhor Jesus desceu ao inferno? Esse assunto gerou muitos debates ao longo da história da igreja e tem sido o tema de muitas discussões. As perguntas como: Cristo realmente desceu ao inferno, o lugar da punição dos ímpios? E outras perguntas como: ele realmente pregou o evangelho para aqueles que estavam presos lá? Nosso catecismo explica esta frase em termos que poderíamos chamar de simbólicos. O catecismo explica que a descida de Cristo ao inferno fala sobre a profundidade do seu sofrimento. Não apenas na cruz, mas ao longo da sua vida. Em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz. Nós já falamos sobre o sofrimento de Cristo nesta série e sobre a profundidade deste sofrimento, especialmente quando pensamos no sofrimento do Senhor no jardim de Getsemane. Então isso é muito importante para nós. A angústia, a dor, o terror, a agonia indizíveis que Cristo suportou nos dá a certeza e a consolação de que Ele nos livrou da angústia e do tormento do inferno. Mas há muito mais que podemos dizer sobre a descida de Cristo ao inferno que confessamos no credo. Podemos pensar, por exemplo, nas palavras de Pedro no sermão no Pentecostes, quando ele disse isso em Atos capítulo 2. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-as de alegria na sua presença. Aqui Pedro está citando Salmo 16, como uma profecia de Cristo, como ele explica em seguinte. Ele disse: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A tradução diz que nem foi deixado na morte. Mas literalmente o que Pedro disse aqui foi que ele não foi abandonado a Hades, o reino dos mortos, podemos dizer, o destino de todos após a morte sob a antiga aliança. Pergunta 42. Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? Resposta: a nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. Pergunta 43. Que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? Resposta: pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com ele, para que os desejos malignos da carne não reinem mais sobre nós e possamos nos ofertar a ele como sacrifício de gratidão. Pergunta 44. Por que razão se acrescenta desceu ao inferno? Resposta: a angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno.
Hades é a palavra grega que traduz a palavra hebraica que Davi usa no Salmo. Em versículo 10, onde ele diz literalmente: pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E é a mesma mensagem de Paulo em Efésios capítulo 4, versículos 9 a 10, onde ele escreveu: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, no final, a descida de Cristo a Seol, ou Hades, foi a descida ao reino dos mortos. Ele realmente morreu. Ele realmente experimentou tudo que todo membro do seu povo experimentou. Mas, diferente de todos que faleceram antes dele, ele não permaneceu no túmulo. Porque, como Pedro disse no sermão do Pentecostes, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Em Atos 2, versículos 23 e 24. E por isso, Paulo poderia dizer isso em Colossenses capítulo 1, 18 a 20. Ele é, Paulo disse, a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o primogênito de entre os mortos. E por isso, por ter vencido a morte, última inimiga do homem, pode abrir as portas do céu para todos os que nele crerem. Ele desceu à sepultura, ao reino dos mortos, ressuscitou e ascendeu ao céu. E assim fazendo, ele abriu as portas do céu, da presença de Deus, para todos que lhe pertencem. Como ele disse a João, em Apocalipse capítulo 1, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, de Hades, o lugar dos mortos. Ele tem a chave. Por causa disso, não temos que temer a morte, nem lamentar a perda dos nossos amados que morrem em Cristo, como aqueles que não têm esperança. Porque sabemos que a nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas põe fim aos nossos pecados, e é a entrada para a vida eterna. Esta é a gloriosa mensagem do Evangelho que confessamos.